Carta à igreja em Tiatira, diz assim a palavra de Deus, acompanhe com seus olhos. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda, leia a palavra, seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que há prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerás, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Senhor amado, muito obrigado pela tua poderosa, santa e irrepreensível palavra. Deus, que o Senhor venha inculcar nas nossas mentes e nos nossos corações a tua palavra, trazendo para nós, ó Deus, convencimento, trazendo para nós, ó Pai, mudança de vida, mudança de caminhada, conversão, perseverança, fidelidade, santificação. Senhor, ajuda-nos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar seu lugar, querido, por favor. Irmãos amados, nós estamos tratando de um assunto que é interessante como você ouve sobre... Eu às vezes fico vendo as chamadas de algumas igrejas, assim aparece frequentemente, né? Porque a gente tem a página lá da igreja, nas mídias sociais, e frequentemente aparece a chamada de alguma outra igreja. Das muitas, né? Das muitas da atualidade. Apareceu uma chamada lá, para mim, assim, de um culto. Culto do batismo com fogo. Eu falei, opa, culto do batismo com fogo? E a gente está tratando desse assunto, batismo com fogo. Aí eu fui olhar a chamada, já falei isso aqui. Eu fui olhar a chamada, caramba, cheio de fogo atrás. E a igreja era carruagem de fogo. Church. Porque para
para entrar na atualidade moderna, a igreja tem que ser pintada de preto e o final tem que estar escrito church, que em inglês fica mais bonito, né? Aí eu vi lá o fogo, eu falei, caramba. E o batismo com fogo que eles estavam tratando é o girar no manto, meu irmão. É o manto. É fogo. Tô no fogo. Tô sapateando no fogo. E aí começa. E entra aqui no meio e. Eu de vez em quando tenho vontade de fazer isso. Para ver quantos doidos vão ficar aqui. Meus irmãos. Amados irmãos. Eu fico muito preocupado. Muito preocupado. Com o circo que fazem e no final colocam church. Porque se você souber o que é batismo com fogo, e eu acredito eu que os irmãos daqui sabem o que é. E eu acho que se os irmãos dessas igrejas eles pararem para analisar o que é o batismo com fogo, eu acho que vai ser literalmente um balde de água fria. O batismo com fogo vai ser só fumaça. Vai fazer... Tsh, é isso que é batismo com fogo? É. Segundo João Batista que usou a expressão batismo com fogo, ele disse: eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias, eu vos batizo com água para arrependimento dos vossos pecados. Ou seja, uma confissão pública, um ato de passagem, um rito de passagem, como um voto que é feito de casamento, da mesma forma o batismo. Você já viu as pessoas hoje em dia? Se você perguntar para uma pessoa, isso não vai... agora já não está mais me assustando. Um dia já me assustou. Porque uma vez eu perguntei para uma pessoa, você já se batizou? Aí sabe o que ela falou? 3 vezes. Aí eu falei, opa, calma aí. Como é que é? Já todo lugar que eu vou eu me batizo. Rapaz, o que é isso? Agora eu já não estou nem mais ficando assustado quando eu ouço esse tipo de coisa. Mas isso é muito triste. Muito, muito, muito triste. É claro que quando você casa, você tem as bodas, né? Que você tem aquelas, vamos dizer, como chama quando você renova a aliança? É a renovação da aliança, né? Você faz renovação de aliança, tem pessoas que até nos solicitam, né? Nossa saudosíssima Renata, que alegria. Eu tive o privilégio de fazer as bodas dela. E ela está já com Jesus. E eu lembro que ela queria renovar a aliança com seu marido. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas ela não casou de novo. Não foi um recasamento, foi uma renovação da primeira aliança, do primeiro momento do casamento dela. O batismo você tem as renovações do batismo todos os dias. Todos os dias você precisa reafirmar, Senhor, eu quero morrer para mim mesmo e viver para Ti. É um voto que você faz com Deus. Mas quando o João Batista disse, eu vos batizo com água para o arrependimento, ele está falando de um voto, de um ato público, um rito de passagem. Quando você declara, eu sou pecador e eu preciso da cobertura do sangue do Cordeiro. E você vai viver debaixo desse voto que você fez com Deus. E ele disse, porém, aquele que vem após mim, ou seja, de quem que ele estava falando? De Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. São 2 batismos diferentes. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento. É
quando você percebe claramente a atuação de Cristo na tua vida através da pessoa que atua entre nós, que é o Espírito Santo de Deus. Ele move, ele te convence do pecado, da justiça, do juízo vindouro. Ele começa a te encorajar a viver vida santa. O nome dele é Espírito Santo, ele é o santificador. Ele nos batiza. Cristo nos batiza com o Espírito Santo. Cristo derrama sobre a igreja o seu Espírito santificador. Só que ele não parou aí. Ele disse, e com fogo. Um outro batismo. Um batismo com fogo. E esse batismo com fogo, dentro do contexto onde foi escrito, depois você pode ir lá verificar, tem outras expressões que falam de fogo dentro dessa passagem, e você vai verificar que o que João Batista está falando ali, se referindo ali, não é um batismo de juízo, não é um juízo no sentido de te deteriorar, de exterminar a tua vida, de te consumir com um juízo de condenação, mas aquele batismo com fogo é depuração. É quando nós somos provados, lapidados, refinados. É um batismo de depuração, como um elemento valioso, como o ouro, precisa ser depurado com calor e com fogo. E aí a escória do ouro, os elementos que estão misturados com o ouro, são eliminados com aquele aquecimento. Toda pedra preciosa, ela precisa passar pela prova do fogo. A pedra, se você olhar um cristal bruto, você pensa que é uma pedra de rio, um cristal bruto, no seu estado bruto da natureza, você pensa que é uma pedra de rio. Mas aquela pedra entra num forno, num aquecimento de aproximadamente 500 graus, e depois daquilo ela é rachada. E o que vai se aproveitar é exatamente aquilo que a gente chama de alma ou gema. Alma ou gema da pedra. Ela está bem lá no centro. É a parte mais resistente, não racha. Toda a outra casca é rachada. Todo o lixo é lançado fora. Esse é o batismo com fogo. É uma depuração. São tempos de provação. São tempos em que Deus precisa, muitas vezes, nos humilhar no pó, para ver onde está o nosso coração. Isso é batismo com fogo, e nós estamos tratando deste assunto. Já entramos nós já estamos tratando da parte daqueles que recebem o galardão por terem sido aprovados depois do batismo com fogo, por terem atravessado o refinamento e terem sido aprovados depois dessa aprovação, desse refinamento que Deus traz nas nossas vidas. Tempos difíceis. Eu fico imaginando se um irmão desses chega num lugar que está todo mundo pensando, caramba, hoje tem fogo, hoje vai ter fogo. E o irmão diz, meus irmãos, batismo com fogo é quando Deus prova o homem. Prova a mulher, prova o seu povo. Ele vai experimentar o seu povo. Ele vai ver se o coração desse povo, se a gema, a alma, o coração desse povo é dele ou não. E para isso ele vai precisar te apertar. E nessa apertada, Deus vai ver se você fica na mão dele ou se você pula fora. Isso é o batismo com fogo. Todo aquele que é aprovado no batismo com fogo tem uma recompensa da parte de Deus. E eu acho maravilhoso porque o livro de Apocalipse, as cartas para as igrejas, todas elas, você vai ter uma
um ponto positivo da igreja, o ponto negativo da igreja, e para aqueles que são aprovados, que se arrependem, que ouvem a voz do Espírito, que mudam a sua caminhada, sempre tem uma recompensa. E me parece que não. Certamente a igreja em Tiatira, a região de Tiatira, é uma região que tem um refinamento de metais. Nós já verificamos isso, tanto que Jesus chega se apresentando como aquele que tem os pés semelhantes ao bronze polido, está no versículo 18. Os seus pés são semelhantes ao bronze polido. Bronze polido é algo que brilha, e nós já verificamos isso. E ele não diz somente que os seus pés são como bronze polido, ele diz que seus olhos são como chamas de fogo. Fogo acende luz. Fogo ilumina os espaços. Quando você não tem nenhuma presença de luz, você fica em completa escuridão. Quando você está em completa escuridão, você risca aquele fósforo e você consegue já enxergar alguma coisa. Então você vê que Jesus se apresenta para Tiatira como alguém que reflete luz. E é interessante como ele chega lá no final, ele vai dizer para aquele que for aprovado no batismo com fogo. Olha o que ele diz. Veja o que diz o versículo 28. Veja o versículo 28. Fique com a sua Bíblia aberta aí. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Veja como ele começa com brilho e termina com brilho. Muito brilho. Muito brilho para aquele que for aprovado, muito brilho para aquele que for experimentado, refinado, depurado. É brilhante a nossa recompensa, meus irmãos. É brilhante a recompensa dos aprovados. É como a estrela da manhã. A estrela da manhã é maravilhosa. Nós já tivemos o privilégio de, lá no sítio, contemplar a estrela da manhã. Eu vou perguntar aqui para quem é mais entendido que eu, ele vai me dizer aqui, meu irmão, é Marte? A estrela da manhã é Marte? Qual é o nome? Você lembra aí? Eu esqueci, é Vênus? Vênus, né? Eu acho que é Vênus. É o planeta. É um planeta. Chamado de estrela... Vênus? É Vênus, é isso. É Vênus. É chamado de estrela da manhã. Por que você chama de estrela da manhã? Você já viu ela de manhã cedo? Já viu a estrela da manhã de manhã cedo? Tá, a lua ainda de fora, já começando a ficar bem clarinha. Já percebeu como ela vai ficando bem clarinha a lua? Tá o sol já brilhando e jogando os raios. O dia já começa a clarear e tá lá a estrela da manhã. Tá lá. Que coisa linda. Refletindo, brilhando, iluminando, mesmo em dia claro, mesmo no meio da claridade, porque ela mantém a sua luz refletindo, brilhando. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E ela fica no meio dos dois principais astros, né? A lua e o sol. Os principais luminares estão lá. E está lá a estrela da manhã. Sabe quem é que recebe ela? Os aprovados no batismo com fogo. Você não vai ser maior que o sol da justiça. O sol da justiça é o nosso Deus. Nós não seremos maiores que Ele, mas nós sim, lá, reconhecendo a grandeza dEle, ainda assim estaremos do lado dEle, brilhando. Você e eu receberemos a estrela da manhã. Mas eu quero me concentrar em um ponto aqui, porque todos esses assuntos eu estou só recordando contigo. Eu queria me concentrar nessa mulher chamada Jezabel. E por que ela aparece? E aqui temos quatro personagens, 4 pessoas ficam aqui expostas.
Olha o que está escrito no versículo 20. Olha o versículo 20. Tenho, porém, contra ti. Tenho, porém, contra, leia a palavra, ti. Ti. Quem que é o ti? É o pastor da igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve. O que Jesus está falando para João é: João, escreve para o mensageiro da igreja em Tiatira. Escreve para o pastor da igreja, para o presbítero da igreja. Escreve para esse homem. E ele vai fazer uma relação dos pontos positivos. Primeiro, ele se apresenta como alguém muito brilhoso, muito brilhante. Isso significa que a cidade de Tiatira devia ter uma funilaria, ou como chama aquele quando você pega o metal e deixa ele bem brilhoso. Tem uma expressão, até ali em Magalhães Baixos tem um senhor que faz isso. Eu esqueci como chama esse trabalho. Se souber, pode falar. Polimento, deixa brilhoso, mas tem um nome. Eu esqueci. Não tem problema não. Mas provavelmente Tiatira é uma região que tem esse tipo de serviço. Por isso Jesus se apresenta como alguém que brilha muito. Eu brilho muito. E ele chega se apresentando assim. Ele vai falar dos pontos positivos no versículo 19. E no versículo 20 ele começa a esclarecer, a trazer luz àquilo que está em trevas, permitido pelo pastor da igreja em Tiatira. E ele diz: tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher Jezabel. Então nós vamos ver, eu peço que você agora levante a cabeça, sei que você está bem ávido para ler, mas eu não vou continuar a leitura agora não. Quero te falar esses 4 personagens que aparecem aqui. O pastor da igreja, Jezabel. Nós vamos verificar aqui dentro do texto, nós já verificamos, mas eu quero que você entenda bem. Temos os filhos de Jezabel, na verdade são 5. Temos aqueles que estão sendo seduzidos por Jezabel, e temos aqueles que não caíram na doutrina de Jezabel. 5 personagens. Eu vou começar. O pastor da igreja, Jezabel, os filhos de Jezabel. Temos aqueles que estão sendo seduzidos por Jezabel, ou seja, não são filhos, não estão juntos dela pregando a mesma doutrina, mas estão se deixando seduzir por ela. E temos aqueles que ainda não caíram nas coisas profundas de Satanás. Nós já falamos até mesmo das coisas profundas de Satanás, não vou entrar nesse assunto agora. Mas eu queria que você entendesse que o fato de Cristo ter utilizado o nome Jezabel, esta mulher, a palavra Jezabel, a gente entende como a princesa de Baal, mas na versão grega, essa expressão Jezabel significa simplesmente esta mulher. Esta mulher. E ela tem voz na igreja. Ela fala na igreja. E ela não somente tem voz e fala, e prega e profetiza. Ela seduz. Como é que uma mulher seduz? Por favor, fique com a sua cabeça levantada. Deixa a sua Bíblia agora e preste atenção. Como que uma mulher seduz? Não responde não. Só quero que você pense. Uma mulher apagadinha seduz? Não. Uma mulher que não está com o cabelo muito iluminado, muito feito, com muita maquiagem, com uma roupa bem vistosa e que favorece bastante as suas curvas, essa mulher, ela seduz? Não. Uma mulher que se veste com decência e modéstia, seduz? Não. É por isso que Jesus começou falando: eu tenho que brilhar mais que ela.
E quem está brilhando nessa igreja é ela. Então eu tenho contra ti, pastor da igreja, que está deixando ela brilhar mais que eu, e ela na sua sedução, cheia de brilhos, ela está fazendo com que os homens de Tiatira caiam nos pecados mais comuns da igreja de Tiatira. Sabe o que ela está fazendo? Ela está suavizando o pecado. Ela está suavizando a comida sacrificada a ídolos, ou seja, idolatria e prostituição. Os pecados que faziam com que as pessoas de Tiatira mais caíssem. Idolatria e prostituição. Só que tem grupos aqui. O pastor está permitindo. Está sendo corrigido, está sendo disciplinado, está sendo orientado pelo próprio Cristo. O pastor está equivocado aqui. Tem um grupo aqui que se chama os filhos dela. Primeiro Jesus diz, eu vou a prostrar de cama. Ou seja, prostrar de cama é trazer doença. Versículo 22, veja comigo. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Veja, os que com ela adulteram, caem em grande tribulação. Sabe o que significa isso? Significa que Deus ainda os tem como servos. E Ele coloca a tribulação para discipliná-los. Olha o que diz o versículo 20 na sua sequência. Olha o versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos. Cristo tem servos em Tiatira, tem homens fiéis ali em Tiatira, mas a verdade é que quem está mais errado aqui é o líder, que permite que essa mulher tenha proeminência na igreja. Ele é que está sendo orientado, é ele quem está sendo alertado. Tem pontos positivos, mas ele está permitindo que essa mulher seduza seus servos. Que coisa terrível. E são ainda seus servos. Mas ele diz, no versículo 22, eu prostro ela de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Mas olha o versículo 23. Matarei os seus filhos. Então ela também tem filhos. Pastor, uma mulher, alguns que estão sendo deixados levar pelo ensino dela, seus filhos, mas tem ainda a quinta categoria. E essa Jesus deixou para o final de propósito. Tem ainda lá um grupo que não é guiado por qualquer doutrina. Estão dentro da igreja, Jesus não falou para eles saírem de lá, Jesus não disse saiam daí, não, Jesus falou, vocês estão aí dentro, eu não vou lançar fardos sobre vocês. Isso significa que eles estão sendo hostilizados. Esse grupo que não se contaminou com Jezabel e não é filho de Jezabel, está sendo hostilizado. Sabe por que está sendo hostilizado? Porque não caíram nas coisas profundas de Satanás. E aí, nós já falamos dessas coisas profundas, já falamos do conhecimento. Os homens das coisas profundas, os seguidores de Jezabel, eram aqueles que pensavam que pelo com muito conhecimento e por muitos sofismas e filosofias, eles iam crescer na presença de Deus. E o pastor Fernando estava aqui agora mesmo falando com meu pai. E meu pai falou uma coisa tão boa, e eu já lembrei na mesma hora das coisas profundas de Satanás. Meus irmãos, geralmente, aliás, é sempre. Você já ouviu falar, quando não é no amor, é na dor, que vem para Jesus? Já ouviu isso? Quando não vem no amor, vem na dor. Não é não. É só na dor
gente não vem no amor não, querido. É só quando a gente cai lá no profundo do Satanás, que não tem mais para onde se enfiar em trevas, que a gente olha para cima e ver a luz da brilhante estrela da manhã, do sol da justiça brilhando lá em cima. Aí a gente fala, agora é só subindo mesmo. Já caí na profundidade de Satanás, já caí, já quebrei minha cara, já procurei fazer tudo contra a vontade de Deus, e eu só quebro a cara. É na dor. É na dor. Aí você se aprofunda cada vez mais. Aí você pensa, eu vou conseguir viver sem Deus, fazendo o que eu quero. Aí você vai se aprofundando cada vez mais, cavando cada vez mais naquele poço. E cava, cava, cava. E tem uma hora que não tem mais para onde ir. Ou você está em cima de um leito, como estaria Jezabel, eu a prostro de cama. Só tem essas opções, tá? Ou é um leito, ou às vezes você está numa tribulação tamanha. Pense aí as tribulações que você pode estar enfrentando. Ou as que a gente conhece. Mas às vezes, versículo 23. Às vezes só o que resta é a morte. Para os filhos de Jezabel que não estão querendo se arrepender. E sabe o que é pior? Estavam dentro da igreja. Os filhos de Jezabel estão dentro da igreja. E Jesus faz questão, ele diz, matarei os seus filhos. Sabia que tem gente que pensa que Jesus é só amor? Você sabia disso? Tem gente que pensa que Jesus não traz disciplina, não batiza com fogo, não traz punição, não traz doença. Eu preciso te lembrar de uma coisa. Você lembra de Jó? Você lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo tinha espinhos na carne, mensageiros de Satanás, que lhe foram colocados para o esbofetear, para que ele não se ensoberbecesse. E sabe quem decretou esses emissários de Satanás? Jesus. O que batiza com fogo. Eu acho que esse batismo com fogo não seria muito bem-vindo em alguns arraiais, se eles soubessem o que é batismo com fogo, não é? Mas infelizmente, para alguns, Jesus fala no versículo 23, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que penetro no mais profundo das vossas mentes e investigo os cantos mais escuros do teu coração. Ele é aquele que traz luz para as nossas trevas. Por isso seus olhos são como chamas de fogo. Ele não quer que ninguém morra. Esse é um alerta. Se não se arrependerem, matarei seus filhos. Se ela não se arrepender, e ele está dizendo aqui que deu tempo para ela se arrepender. Mas ela não se arrepende. Ela não muda. Ela continua seduzindo, ela continua com as suas vestes sedutoras, ela continua com seu brilho, ela continua relativizando o pecado. Você sabe o que é relativizar o pecado? Eu não vou nem continuar, vou parar aqui, porque a gente não entrou nem no assunto dela, propriamente dito, de Jezabel. E é importante a gente entender que espírito é esse, o que ela faz, como ela atua, como ela seduz. A gente vai verificar a vida de Jezabel. Mas eu estava pensando numa coisa nesses dias. Você já ouviu falar de síndrome de Estocolmo? Não sei se você já ouviu falar, se você já pesquisou o que é síndrome de Estocolmo. Me lembrei dessa história. E eu falei, caramba, eu preciso agora rever. E eu fui rever. Em 1973,
Eu não sei nem exatamente onde fica Estocolmo. Não lembro agora, esqueci. Mas em 1973 foi realizado um assalto a um banco nessa cidade, Estocolmo. E os homens entraram, eram assaltantes e também fizeram reféns. Fizeram os clientes do banco, os funcionários do banco de reféns. Sequestraram o banco, sequestraram as pessoas, né? E fizeram com que aquelas pessoas fossem reféns do banco. Com o passar do tempo, eu não lembro exatamente quanto tempo durou o assalto, o sequestro, quanto tempo que aqueles reféns ficaram sob a mira daqueles homens, mas, com o passar do tempo, os homens, os assaltantes, os ladrões, os sequestradores, eles passaram a interagir, não tinha como, eles tinham que interagir com os reféns e com os clientes do banco, com os funcionários do banco. Só para resumir o que aconteceu. O que é a síndrome de Estocolmo? A síndrome de Estocolmo, ela se dá quando alguém é exposta a longo período de pressão psicológica, de pressão na sua emoção, ao ponto dela, para aliviar ou reduzir a possibilidade de algo muito pior, que seria a morte, ela se torna amiga do assaltante, do sequestrador. Ela passa a tratá-lo como alguém próximo e começa a criar um laço afetivo, e isso é uma condição, é uma síndrome, é uma espécie de doença. Isso agrava pessoas que são abusadas sexualmente, isso agrava mulheres que são abusadas, acontece com muitas mulheres. Você percebe, já ouviu falar que tantas mulheres que são violentadas, elas não conseguem denunciar os seus maridos? Isso é um princípio dessa síndrome de Estocolmo. Por tanto tempo, para que a questão não fique mais grave, e para que ela, é como se fosse quando você se preserva, é um senso de autopreservação. Para que não haja algo pior, ela se torna amiga e permite. E sabe o que aconteceu nesse assalto? Eu queria ter lembrado o nome dela, mas também não tem problema. Depois que todo o assalto acabou, me parece que os assaltantes, os sequestradores, eles foram livres ou conseguiram fugir. O assalto parece que deu certo, se eu não me engano. Se não me falha a memória. Eu posso estar errado aqui, tá? Mas é interessante que uma das reféns, ela não simplesmente se identificou com os assaltantes. Uma das clientes do banco, que estava dentro do banco, ela não somente se identificou com os assaltantes, como ela se apaixonou pelo ladrão do banco. Ela se apaixonou a tal ponto que ela se torna, alguns anos para frente, integrante do bando. Eu fiquei pensando, o que aconteceu? O que aconteceu, e eu fiquei pensando, será que o crente pode sofrer dessa moléstia, síndrome de Estocolmo? Será que a gente pode, por senso de autopreservação, se entregar ao mal? Não, o mal está aí, é esse o mal, e eu vou ser amigo do mal, eu vou me render ao mal. Jezabel está aí, e ela seduz, e ela fala, então eu vou ser refém dela. Eu quero ficar aí dentro da igreja e continuar na minha prostituição. Eu quero estar ali dentro da igreja e continuar na minha idolatria, na minha avareza, na minha ganância, na minha soberba, nos meus adultérios. Eu vou permanecer. E dentro da igreja, eu vou continuar como filho de Jezabel. Dá para ser assim? Não dá, não. Não dá, não. Você tem que
O crente não pode sofrer dessa moléstia. A síndrome de Estocolmo não pode ser relativizada. E há uma relativização nos dias de hoje. Relativização do pecado. Relativização do roubo. Meus irmãos, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Você sabia que há crentes que estão tão conformados e confortáveis com certas situações que já consideram bandidos de estimação? Você sabia disso? Não. É esse princípio que vai governar. É o princípio abortista, da liberação sexual, da ideologia de gênero, da liberação das drogas, da liberação da pedofilia e do ensino de ideologias dentro das salas de aula. Bom, a gente não tem como ficar livre disso, vamos nos conformar. Isso é síndrome de Estocolmo. Isso é relativização do pecado. Foi exatamente isso que Jezabel promoveu dentro de Tiatira. Você pode ser crente e se prostituir. Você pode ser crente e continuar sendo idólatra. E sabe qual é o destino dessas pessoas? Enfermidades, tribulações e morte. Sem chance de salvação para aquele que não se arrepender. Alguém aqui precisa se arrepender? Fique de pé. Não relativize pecado. Falamos na semana passada. Quando você relativiza um pecado, você abre a porteira. Um pecadinho, uma pedrinha é a que mais provoca quedas. Não são montanhas que provocam quedas. As nossas maiores quedas são pequenas pedras. Eu terminei falando uma coisa. Onde passa boi, esse ditado aí é completamente bíblico. Completamente bíblico. Onde passa o boi, passa a boiada. Permita um pecado. Permita uma iniquidade. Permita que o roubo seja relativizado. Permita que o assalto seja relativizado. Permita que as prostituições sejam relativizadas. Não, é normal. É normal. A prostituição, a imoralidade, a pornografia. Deixa a pornografia entrar e você vai ver a boiada que vem atrás da pornografia. Você sabia que pornografia é uma idolatria? É uma idolatria do coração. E junto dela vem todas as entidades que ela traz. Onde passa boi, passa boiada. Feche a porteira do teu coração para Jezabel. Se você quer receber a estrela da manhã, a brilhante recompensa, você vai precisar fechar a porteira do teu coração para as trevas. Você vai precisar tirar essas escórias da tua vida. Você vai precisar se santificar. Você vai precisar deixar falsos amigos, falsos relacionamentos, falsos companheiros ou companheiras. Você vai precisar ser aprovado no batismo de fogo, depurado, lapidado, refinado. Para que você seja como o quinto grupo. Os que não caíram na doutrina, os que não foram seduzidos, e Jesus falou: eu não quero lançar mais fardo sobre vocês. Simplesmente permaneçam nas minhas obras. Fiquem firmes, perseverem. Não negociem a santidade. Não negocie a sua vida com Deus. Não negocie a comunhão dos santos, a doutrina dos apóstolos, o partir do pão e as orações.
não negocie. E a recompensa é maravilhosa. É maravilhosa, é brilhante. É brilhante, é gloriosa, é iluminada. É a própria presença de Jesus. É a própria presença do Filho de Deus. Oh, Deus amado, te louvamos, ó Deus. Te louvamos pela tua palavra. Te louvamos pela espada. Te louvamos, Jesus. Te glorificamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus.